Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui gravar os seguintes livros completamente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou no livro de Esdras. Então hoje, capítulo 4, que trata do livro de Esdras, que trata sobre a oposição à obra, a oposição nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. E é isso, então vamos lá. Quando os inimigos de Judá, sobre a oposição à obra, e de Benjamim, souberam que os exilados estavam exilados, quem são esses exilados? São os judeus, que tiveram sua cidade conquistada em 586 aproximadamente a.C. e foram para a Babilônia, levados como prisioneiros, e agora estão retornando. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Essaradom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-los para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Esse é o primeiro texto, então, sobre a oposição da obra. Agora, o último texto desse capítulo, a oposição nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém, e nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislaão, Mitridade, Mudatel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque, da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares a oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, entre aspas agora, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da sua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas. Então, eles deixarão de pagar impostos, tributos ou taxas. E as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesse arquivo, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates. Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinsai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do Templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Bom, então esse foi o capítulo 4 do livro de Esdras. No próximo vídeo, capítulo 5, sobre a carta de Tetenai a Dário. Vídeo anterior, capítulo 3, deixaria aqui no final. Valeu, meu objetivo por aqui, como já disse, é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui gravar os seguintes livros completamente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou no livro de Esdras. Então hoje, capítulo 4, que trata do livro de Esdras, que trata sobre a oposição
a obra, a oposição nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. E é isso, então vamos lá. Quando os inimigos de Judá, sobre a oposição à obra, e de Benjamim souberam que os exilados estavam exilados, quem são esses exilados? São os judeus, né, que tiveram sua cidade conquistada em 586 aproximadamente a.C. e foram para a Babilônia, levados como prisioneiros, e agora estão retornando. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Essaradom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-los para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Esse é o primeiro texto, então, sobre a oposição da obra. Agora, o último texto desse capítulo, a oposição nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém, e nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislaão, Mitridade, Mudatiel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque, da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares ao oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, entre aspas agora, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da sua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas. Então, eles deixarão de pagar impostos, tributos ou taxas. E as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesse arquivo, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates. Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinsai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do Templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Bom, então esse foi o capítulo 4 do livro de Esdras. No próximo vídeo, capítulo 5, sobre a carta de Tetenai a Dário. O vídeo anterior, capítulo 3, deixaria aqui no final. Valeu, meu objetivo por aqui, como já disse, é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui gravar os seguintes livros completamente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou no livro de Esdras. Então hoje, capítulo 4, que trata do livro de Esdras, que trata sobre a oposição à obra, a oposição nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. E é isso, então vamos lá. Quando os inimigos de Judá, sobre a oposição à obra, e de Benjamim souberam que os exilados estavam exilados, quem são esses exilados? São os judeus, que tiveram sua cidade conquistada em 586 aproximadamente a.C.
e foram para a Babilônia, levados como prisioneiros, e agora estão retornando. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Essaradom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-los para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Esse é o primeiro texto, então, sobre a oposição da obra. Agora, o último texto desse capítulo, a oposição nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém, e nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislaão, Mitridade, Mudatel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque, da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares a oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos: esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, entre aspas agora, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da sua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas. Então, eles deixarão de pagar impostos, tributos ou taxas. E as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesse arquivo, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates. Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o seu secretário Sinsai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do Templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Bom, então esse foi o capítulo 4 do livro de Esdras. No próximo vídeo, capítulo 5, sobre a carta de Tetenai a Dário. O vídeo anterior, capítulo 3, deixaria aqui no final. Valeu, meu objetivo por aqui, como já disse, é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui gravar os seguintes livros completamente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou no livro de Esdras. Então hoje, capítulo 4, que trata do livro de Esdras, que trata sobre a oposição, a oposição nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. E é isso, então vamos lá. Quando os inimigos de Judá, sobre a oposição à obra, e de Benjamim, souberam que os exilados estavam exilados, quem são esses exilados? São os judeus, que tiveram sua cidade conquistada em 586 aproximadamente a.C. e foram para a Babilônia, levados como prisioneiros, e agora estão retornando.
Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Essaradom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-los para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Esse é o primeiro texto, então, sobre a oposição da obra. Agora, o último texto desse capítulo, a oposição nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém, e nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislaão, Mitridade, Mudatel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque, da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares a oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, entre aspas agora, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da sua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas. Então, eles deixarão de pagar impostos, tributos ou taxas. E as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesse arquivo, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates. Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o seu secretário Sinsai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do Templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Bom, então esse foi o capítulo 4 do livro de Esdras. No próximo vídeo, capítulo 5, sobre a carta de Tetenai a Dário. O vídeo anterior, capítulo 3, deixaria aqui no final. Valeu, meu objetivo por aqui, como já disse, é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui gravar os seguintes livros completamente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou no livro de Esdras. Então hoje, capítulo 4, que trata do livro de Esdras, que trata sobre a oposição à obra, a oposição nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. E é isso, então vamos lá. Quando os inimigos de Judá, sobre a oposição à obra, e de Benjamim, souberam que os exilados estavam exilados, quem são esses exilados? São os judeus, que tiveram sua cidade conquistada em 586 aproximadamente a.C. e foram para a Babilônia, levados como prisioneiros, e agora estão retornando.
Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Essaradom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-los para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Esse é o primeiro texto, então, sobre a oposição da obra. Agora, o último texto desse capítulo, a oposição nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém, e nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislaão, Mitridade, Mudatel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque, da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares ao oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, entre aspas agora, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da sua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas. Então, eles deixarão de pagar impostos, tributos ou taxas. E as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesse arquivo, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates. Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o seu secretário Sinsai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do Templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Bom, então esse foi o capítulo 4 do livro de Esdras. No próximo vídeo, capítulo 5, sobre a carta de Tetenai a Dário. Vídeo anterior, capítulo 3, deixaria aqui no final. Valeu, meu objetivo por aqui, como já disse, é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui gravar os seguintes livros completamente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou no livro de Esdras. Então hoje, capítulo 4, que trata do livro de Esdras, que trata sobre a oposição, a oposição nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. E é isso, então vamos lá. Quando os inimigos de Judá, sobre a oposição à obra, e de Benjamim souberam que os exilados estavam exilados, quem são esses exilados? São os judeus, que tiveram sua cidade conquistada em 586 aproximadamente a.C. e foram para a Babilônia, levados como prisioneiros, e agora estão retornando.
Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Essaradom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-los para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Esse é o primeiro texto, então, sobre a oposição da obra. Agora, o último texto desse capítulo, a oposição nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém, e nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislaão, Mitridade, Mudatiel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque, da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares a oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, entre aspas agora, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da sua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas. Então, eles deixarão de pagar impostos, tributos ou taxas. E as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores. Nesse arquivo, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes a oeste do Eufrates. Saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o seu secretário Sinsai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do Templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Bom, então esse foi o capítulo 4 do livro de Esdras. No próximo vídeo, capítulo 5, sobre a carta de Tetenai a Dário. Vídeo anterior, capítulo 3, deixaria aqui no final. Valeu, meu objetivo por aqui, como já disse, é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Meu objetivo por aqui é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui gravar os seguintes livros completamente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e atualmente estou no livro de Esdras. Então hoje, capítulo 4, que trata do livro de Esdras, que trata sobre a oposição à obra, a oposição nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. E é isso, então vamos lá. Quando os inimigos de Judá, sobre a oposição à obra, e de Benjamim souberam que os exilados estavam exilados, quem são esses exilados? São os judeus, que tiveram sua cidade conquistada em 586 aproximadamente a.C. e foram para a Babilônia, levados como prisioneiros, e agora estão retornando.
Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Essaradom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-los para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Esse é o primeiro texto, então, sobre a oposição da obra. Agora, o último texto desse capítulo, a oposição nos reinados de Xerxes e Artaxerxes. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém, e nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislaão, Mitridade, Madatel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinsai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque, da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e em outros lugares ao oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos. Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, entre aspas agora, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da sua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo